Olá pessoal, tudo jóia? Então vamos aí para mais uma aula de desenho geométrico no nono ano. Vamos começar nossas aulas fazendo estudos sobre ângulos. Então nós vamos pensar em ângulos determinados por retas transversais. Nessa aula nós vamos ver ângulos opostos pelo vértice, ângulos adjacentes e o que são ângulos correspondentes. Os dois primeiros a gente já conhece, é revisão, a gente já estudou no ano passado. Então agora nós vamos começar a falar de ângulos correspondentes. Bom, primeiramente vamos rever o que são ângulos adjacentes. Então olhando aqui essa figura, nós temos três ângulos nessa figura. Nós temos o ângulo AOB, o ângulo BOC, e nós temos um ângulo maior ainda aqui, né? O ângulo AOC. Então nós temos três ângulos, AOB, BOC, AOC. Desses ângulos, nós podemos destacar dois ângulos. Nós queremos falar de dois ângulos aqui. Nós queremos os ângulos AOB e o BOC. Esses dois ângulos, AOB e BOC, são chamados ângulos adjacentes. Por que eles são ângulos adjacentes? Eles possuem o lado OB em comum e não possuem nenhum ponto interno comum. Então, dois ângulos consecutivos, então esses são dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns. Esses ângulos são chamados de ângulos adjacentes. Então, são ângulos vizinhos, mora um do lado do outro. Vamos falar também de ângulos opostos pelo vértice. Nós já vimos nos anos anteriores o que são ângulos opostos pelo vértice, mas ele tem uma propriedade que a gente precisa entender bem. Então vamos pensar aqui, ó, no ponto O, que é o vértice dos ângulos que eu tenho aqui, AOB, BOC, COD e DOA. Então nós temos quatro ângulos aqui. Desses quatro ângulos, vamos observar uma coisa aqui, ó. Esse ângulo AOB é oposto pelo vértice ao ângulo DOC. E o ângulo AOD também é oposto pelo vértice ao ângulo BOC. Então, são ângulos opostos pelo vértice. Vou marcar aqui, ó. Esse ângulo é oposto pelo vértice a esse ângulo. E esse ângulo é oposto pelo vértice a esse ângulo. Bom, qual é a propriedade que a gente quer entender desses ângulos? Então, vamos pensar aqui, ó. Qual é a medida do ângulo AOB? O ângulo AOB tem medida M. A medida do ângulo BOC. O ângulo BOC tem medida X. E o ângulo AOD tem medida Y. Bom, pensando aqui, qual é a medida de M mais X? Então vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho o ângulo M, o ângulo X. Se eu somar a medida desses dois ângulos, eu tenho um ângulo raso. Qual é a medida de um ângulo raso? Conforme nós já estudamos nos anos anteriores, sabemos que um ângulo raso é um ângulo de 180 graus. A mesma coisa acontece se eu somar M com Y. Então, M somado com Y, eu vou ter esse ângulo aqui. Esse ângulo também é um ângulo raso. E esse ângulo
tem medida 180 graus. Bom, então se eu somo m mais x e dá 180 graus, e m mais y também dá 180 graus, significa que esses ângulos são iguais. Então, eu posso escrever que m mais x é igual a m mais y. Bom, se eu tenho aqui, ó, esse m aqui é o mesmo desse. Então, nós podemos cancelar. Cancelando esses dois m's, o que que sobrou? Sobrou que x é igual a y. Essa é a propriedade que nós queremos entender dos ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, eles têm a mesma medida. Então, y é igual a x, e esse m aqui também é igual a esse outro ângulo, DOC. Aqui também eu posso falar que é m. Então, não se esqueçam, ângulos opostos pelo vértice são iguais, possuem a mesma medida. Agora vamos falar de ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Então vamos entender uma coisinha aqui, ó. Então eu tenho duas retas paralelas. Se duas retas paralelas interceptam ou cortam uma reta transversal, então os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Então vamos pensar aqui, ó. As retas A e B, ó, nessa figura aqui, eu tenho o seguinte, que A é paralela a B. Essas duas retas, essa e essa, são retas paralelas. Então, eu tenho três transversais aqui. Ó. A primeira transversal é a reta T. Então, eu tenho esse ângulo 70 graus. Aqui é um ângulo correspondente, também mede 70 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, outro ângulo de 90 graus. São ângulos correspondentes. E a reta S, formei aqui um ângulo de 110 graus. Aqui também eu tenho um outro ângulo de 110 graus. Então, esses ângulos são chamados ângulos correspondentes. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho duas retas, R paralela a S e a reta T aqui, que é uma transversal. Então, eu formei 8 ângulos. Eu tenho 8 ângulos formados. A, B, C, D, E, F, G, H. 8 ângulos formados. Nesses 8 ângulos, quais deles são ângulos correspondentes? Então, vamos pensar aqui, ó, se eu pegar o ângulo A e o ângulo E, esses dois ângulos são correspondentes. Então, R é paralela a S, então A e E possuem mesma medida. Tem também os ângulos B e F. Aqui, B e F. Também são ângulos correspondentes. Então, eles possuem mesma medida. Ó. B e F são correspondentes. Então, R é paralela a S, B é igual a S. F. Os ângulos C e G também são correspondentes. Então, possuem mesma medida. E, por último, os ângulos D e H também são ângulos correspondentes. Eles possuem mesma medida. Então, R é paralela a S, tem uma reta T transversal, a medida de D e de H são iguais. Bom, então, esses ângulos, ó, os pares, né, A e E, B e F, C e G, e D e H, são ângulos correspondentes, ou seja, possuem medidas iguais, 2 a 2. Vamos pensar agora fazer alguns exemplos. Então, ó, na figura a seguir, as retas R e S são paralelas. Qual é, em graus, a medida do ângulo Y? Então, eu tenho aqui, ó, duas retas, né? R e S são retas paralelas.
eu quero saber qual é a medida desse ângulo aqui, ó, do ângulo Y. Isso tudo nós vamos fazer observando o que a gente falou nas outras aulas, na aula, né, nos slides anteriores. Então vamos pensar aqui, ó, olhando para essa figura, vamos chamar essa reta transversal aqui, ó, de T. Então, essa reta transversal T, ela me deixa dois ângulos correspondentes. Esse ângulo que mede 120 graus e esse outro ângulo aqui, que mede 2x esse pedaço e 4x esse pedaço. Então, esse ângulo vai medir 2x mais 4x. Certo? Então, vamos pensar aqui, ó. Então, eu vou falar que 2x mais 4x é igual a 120 graus. Por quê? Porque esses ângulos são correspondentes. Bom, como esses ângulos são correspondentes, 2x mais 4x, 6x é igual a 120 graus. O 6 está multiplicando, então ele vai para o outro lado, dividindo. 120 graus dividido por 6. Então, x é igual a 20 graus. Bom, agora vamos pensar aqui, ó. Show. Vamos pensar aqui, ó. Vamos chamar essa reta transversal aqui, ó, RS, vou chamar ela de A. Essa reta A, esse ângulo, e vamos pensar aqui, ó, nesse outro ângulo aqui, ó. Esse ângulo. Então, esse ângulo e esse ângulo são iguais, certo? Se eles são iguais, vamos pensar nisso aqui, ó. Se eu somar esse ângulo com esse, vai dar 180 graus. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Eu tenho, se esse ângulo mede y é igual a esse, aqui mede y também. Então, y mais 4x, então, y mais 4x tem que dar 180 graus. Aqui é um ângulo raso, né? Um ângulo raso mede 180 graus. Só que agora a gente já sabe que o x vale 20 graus. Então eu vou substituir. Então eu tenho y mais 4 vezes 20 graus é igual a 180 graus. 4 vezes 20. Então eu tenho y igual... Opa! Borracha. Y mais 80 graus é igual a 180 graus. Esse 80 aqui está somando. Y vai ser igual a 180 graus menos 80 graus, que dá 100 graus. Então, o ângulo Y que foi pedido aqui tem medida 100 graus. Ó, agora eu tenho aqui, ó, dois ângulos opostos pelo vértice medem 3x mais 10 graus e x mais 50 graus. Primeira coisa, vamos tentar fazer um desenho aqui, né? Então vamos fazer uma reta, outra reta. Esses ângulos, vamos aqui ao vértice, né? Ó, dois ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui eu vou falar que mede 3x mais 10 graus.
E esse outro, eu vou falar que mede x mais 50 graus. Bom, ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. Se esses dois ângulos são iguais, o que eu posso falar? A medida de 3x mais 10 graus é igual a x mais 50 graus. Bom, agora é só resolver essa equação de primeiro grau. Então, esse x aqui está somando. Ele vem para o lado de cá, subtraindo. 3x menos x mais 10 graus é igual a 50 graus. Quanto é 3x menos x? 2x mais 10 graus é igual a 50 graus. Esse 10 aqui está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, eu tenho 2x é igual a 50 graus menos 10 graus. 50 menos 10, 2x é igual a 40 graus. Bom, esse 2 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 40 graus dividido por 2. Quanto vale o x? X é igual a 20 graus. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês e façam as atividades propostas. Espero que vocês consigam estudar, compreender e façam os exercícios do livro. Até a próxima aula.